E aí, gente boa, tudo bom com vocês, meus amados? Tudo bom com vocês? Estamos aqui ao vivo agora, né, falando sobre a aula, né, a última aula que nós tivemos aí, foi sobre a criação do reino de Deus, né, ministrada pelo pastor Damásio. Hoje seria a segunda aula no caso, né, mas infelizmente, infelizmente não, né, não tem jeito, né, gente? Temos que realmente concordar que a aula é muito grande, né? A aula sendo muito grande, não tem como a gente estar fazendo, né, ela de uma forma muito rápida, correndo, ou então fazendo ela assim meia boca. Tem que ensinar as coisas bonitinho, certinho, né, de maneira que não venha atrapalhar o seminário. E aí o que acontece? Fica difícil da gente colocar a outra aula, né, na frente dessa. Por exemplo, a aula nem terminou, vai lá e já incute uma outra aula. Não tem como. Então, o correto é o quê? Finalizar essa aula, que ficou dividida em duas partes, e aí sim a gente vai e dar continuidade. Então, essa aula de hoje é uma aula apenas para a gente fazer o quê? Recapitular o que foi falado na aula passada, fazer uma breve recapitulação e também tirar as dúvidas dos irmãos, tá? Para a gente não passar em branco essa terça-feira. Eu quero desejar uma boa noite aqui para o Douglas, que está aí na área, né? A Josiane, Marta Regina, Marildo, né? Matheus, Ricardo, sejam todos muito bem-vindos. Os irmãos estão chegando aí aos poucos, tá? Quero dar uma boa noite ao Eduardo também, que está aí na área, né? A paz de Cristo para todos vocês, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, antes de começar essa aula, eu quero estar orando, tá? Para que o Senhor ele venha a se fazer presente aqui nessas ministrações, né? E nessa noite que ele possa também abrir os olhos do seu entendimento. Amém? Vamos estar orando? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço a Ti, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos tem dado, que a Tua palavra ela venha produzir muitos frutos, que a Tua palavra ela venha, de fato, Senhor, trazer refrigério à nossa alma, que a Tua palavra, Deus, ela possa transmitir paz a todos aqueles que as ouvem, Senhor. Que a Tua revelação venha iluminar os olhos do nosso entendimento. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá, então. Né? A paz, Tamires, seja bem-vindo aí à nossa live. Vamos lá. A aula que o pastor Damásio ministrou, gente, é a criação do reino de Deus. Uma conversa só para a gente poder estar alinhando aí mais ou menos o que foi ministrado na aula dele, tirar dúvida, né? Que às vezes tem gente que fica até 1 da manhã conversando no WhatsApp, mas não tira a dúvida aqui com a gente, ou faz uma pergunta ali nos comentários, né? Mas tudo bem, vamos lá, né? Essa aula da criação do reino de Deus, gente, para mim, foi a aula que mais me impactou, né? De todas as aulas, essa foi a que mais me impactou. Por que essa aula foi a que mais me impactou? Eu me lembro quando eu fiz essa primeira ministração em julho de 2002. Foi quando eu fiz esse seminário. Por que ela me impactou dessa forma? Por que essa aula trouxe um modo diferente de ver o Evangelho? Porque até então, o que ensina a igreja, né? A igreja, boa parte das religiões é o quê? Que tem os que recebem Jesus como Salvador, nascem de novo, e esses são salvos, e os que não recebem já estão todos condenados. Então, em suma, é isso que se ensina, né, dentro das igrejas, aonde eu também criei assim, né, por muito tempo. E quando a gente vai olhar as profecias, o que nós entendemos ali? O que nós enxergamos ali? Nós entendemos e nós enxergamos que, além da igreja, que sim, né, uma vez perseverando até o fim, ela será salva, existe também uma outra dimensão, que é a criação do reino de Deus.
esta criação do reino de Deus, ela não está sendo contemplada da mesma forma como a igreja é contemplada. Então a gente precisa entender o seguinte: existe esse grupo. Esse grupo está ali. Um apanhado de gente que não é igreja, não faz parte do corpo de Cristo, mas está se beneficiando do reino também. Então, existe alguma coisa que está além do que nós aprendemos, e essa coisa que está além do que nós aprendemos, ela precisa ser respondida. Porque não adianta nós tamparmos os nossos olhos para esse grupo, porque esse grupo está aí. E aí nós estamos numa questão bem interessante. Por quê? As pessoas que recebem Jesus como Salvador e nascem de novo, e são filhos de Deus, e essas pessoas elas são coerdeiras com Cristo, serão glorificadas por serem filhos de Deus. Essa galera não tem como ser nação, migrar de filho de Deus para a nação. Não existe isso na Bíblia, uma migração de dimensão. Porque ou a pessoa ela vence, como está lá, acho que Apocalipse 3, né? Ela vence, ou a pessoa ela perde. Ela não fica no meio termo. Ou ela vence, ou ela perde. Uma vez vencendo, o seu nome não é riscado e ela herda o reino como rei e sacerdote. Só que, todas as vezes que a gente encontra essas nomenclaturas na Bíblia, filho, cordeiro, santos, igreja, noiva e por aí vai, quando nós encontramos essas nomenclaturas, junto com essas nomenclaturas vem outras. Predestinados, eleitos, escolhidos. Então, é uma série de nomenclaturas e de nomes que são dados àqueles que se tornam, né, filhos de Deus. Então, nós temos filho de Deus, e o texto a gente usa a nomenclatura criação, porque é o que está lá em Romanos 8. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, um grupo aguarda e um outro grupo é o que manifesta. E o que nós entendemos, já vou voltar aqui para o slide de novo, mas o que nós precisamos entender é que quem está no controle de todo o cosmos é Deus. Quem está no controle do cosmos é Deus. Deus está no controle do mundo. Desde antes da fundação do mundo até a eternidade futura. É Ele que está no controle de tudo. Então nós temos abundâncias de textos que mostram que, por exemplo, o Senhor me tem sustentado desde o ventre, acho que é o Salmo 76. O Salmo 139 vai dizer que eu fui formado, né, no ventre da minha mãe, e ainda que esses dias, ainda que eu não tinha, nenhum deles havia ainda, o Senhor já tinha escrito todos eles no seu livro, e todos os dias pelo Senhor determinado. Esses dias determinados são os dias da formação no ventre da mãe. E aí nós temos outras passagens, como por exemplo, Jeremias 1,5,
Desde o ventre eu te escolhi para ser profeta. Gálatas, Paulo vai dizer que o Senhor me escolheu para ser luz para os gentios. Temos Isaías também que fala que o Senhor me escolheu, né, antes de eu nascer, né, para ser profeta. Então a gente vê essas passagens, e tem outras passagens que vão mostrar que todo o ser que nasce na história da humanidade, inclusive Jesus, nasce amando de Deus. Ninguém nasce por uma obra do acaso e pega Deus de surpresa. Por exemplo, Deus está assim, né? Quem será que vai nascer? Não, não é quem será que vai nascer. Tem um texto em Isaías, a gente vai ler esse texto na aula de governo, que fala que é ele que chama as gerações à existência, à vida. É ele quem chama. Então, se é ele quem chama as gerações à existência, a geração que nasceu e que está viva aqui hoje não foi obra de dados rolandos, e vamos ver no que dá. A geração que nasceu nesta época foi Deus que foi chamando cada um. E aí nós temos outros textos, estou construindo aqui o raciocínio com vocês, nós temos outros textos que vai dizer que é Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida. Deus dá a vida, Deus tira a vida. O diabo foi lá e matou. Não, o diabo não foi lá e matou. Ele quis e Deus não pôde fazer nada. Ele foi lá e matou porque Deus permitiu que ele matasse. Imagina, gente, se o diabo ele sai querendo matar todo mundo que ele quiser. E Deus só fica de braços cruzados olhando e vendo acontecendo. Não. Então vamos recapitular o que eu falei até agora para a gente construir esse raciocínio. Em primeiro lugar, toda vez que um filho de Deus ele é gerado do Espírito, ele é chamado, né, de filho, igreja, eleito, predestinado, né, são diversas nomenclaturas, santo, cordeiro, né? Perfeito. Segundo ponto, cada pessoa que nasce no planeta Terra é Deus quem chama essa pessoa à existência. Cada pessoa que morre na Terra é Deus quem permite que ela morra. Está entendendo? Então, quem nasceu no século XX é porque Deus quis que nascesse no século XX. Quem nasceu no século VII é porque Deus quis que nascesse no século VII. As coisas não saem do controle de Deus. Deus está no comando do cosmos. Ele me permite nascer aqui, em tal geração, como nós vemos na Bíblia, o tempo inteiro Deus ali interagindo com o homem. Ora, o homem faz do teu jeito, do jeito que ele quer, e ora Deus vai lá, né, e intervém, como já interviu com Daniel. Pela lei natural das coisas, os leões eram para comer Daniel. Mas Deus não permitiu, porque Deus não quis que ele morresse. Diferente de João Batista, Deus quis que ele morresse, porque a carreira dele completou. Caramba, Igor, por que você está entrando nesse assunto? É muito simples, eu tenho certeza que até aqui você concordou comigo. Você não concordou comigo? Ou você discorda e vai dizer que Deus ele cria o homem lá no Éden e deixa as coisas acontecerem sem mexer, sem interferir, sem falar nada. Está acontecendo ali. Não. Ele interage o tempo inteiro. Quem vai ser rei, quem não vai ser rei, quem vai governar, quem não vai governar, quem vai nascer, quem não vai nascer, quem vai morrer, quem não vai morrer, até onde vai a tecnologia do homem, até onde eu libero a ciência, até onde eu seguro a ciência. É Deus que está no controle de tudo e sempre respeitando o livre-arbítrio do homem. Porque ainda que ele aumente a tecnologia, baixe a tecnologia,
levanta um povo, abate um povo, levanta o rei e destrona o rei, ele não interfere no livre-arbítrio do homem, mas ele monta a história. Não preciso nem dizer isso. Isso aqui está claríssimo na Bíblia, que é Deus quem monta a história. Então, onde é que eu estou querendo chegar com isso daqui, falando agora 15 minutos já? Se é Deus quem monta a história, ele não perde o controle de nada, porque se Deus perde o controle, deixamos de ser teístas e passamos a ser deístas. E o deísmo é uma doutrina de iluministas maçônicos do século XVI, não, século XVIII, né? Voltaire e outros iluministas daquela época que abraçaram essa ideia, um Deus que cria o mundo e deixa a história rolar, o que der deu, o que não der não deu. Por que eu estou falando isso? Porque se é Deus que está no controle de tudo, é Deus que comanda toda a história da humanidade, respeitando sempre o livre-arbítrio do homem, quem é que decidiu que vai nascer no reino milenar? Quem é que decidiu que vai nascer na segunda metade da última semana, Daniel? Deus. Quem é que decidiu que não ia nascer? O diabo não pode estar aí tirando a vida de qualquer um. Deus. Quem é que decidiu que em tal lugar o evangelho não iria chegar? Como hoje, 42% da humanidade nunca ouviu falar sequer de Jesus Cristo. Deus. Porque é Deus quem abre as portas do evangelho. É Ele que acrescenta. Então, tudo é Deus. Não tem na história da humanidade um momento em que Deus perdeu o controle. A apostasia já estava prevista. O esfriamento do amor já estava previsto. Mas quem controla tudo isso, os tempos determinados, as janelas proféticas, é Deus. Não é Ele. Ou o diabo ele pode chegar e te matar e agora? Se o diabo quisesse, ele já estaria morto. Vocês já estariam mortos. Você acha que é bom para o diabo um filho de Deus estar vivo? Não é. E por que ele não mata? Porque Deus não quer. Ainda Deus não permitiu. E por que existem crianças que são abortadas e outras não? É obra do acaso? Deus liberou a chave da morte para o diabo para ele sair matando quem ele quer? O diabo não tem as chaves da morte. Quem tem as chaves da morte é Jesus. Então, se milhões morrem sem ouvir o evangelho, essas milhões de pessoas que morreram porque não é porque Deus é mau. Ele permite que o curso da vida ela exista respeitando o livre-arbítrio do homem, mas se nesse percurso da vida, respeitando o livre-arbítrio do homem, o diabo tentar matar uma criança no ventre, cuja criança é um eleito de Deus, o diabo não vai conseguir. E por que ele não vai conseguir? Ele não vai conseguir porque Deus tem um propósito com aquela criança. Por isso nós vemos os salmos, os textos, e eu estou falando de propósito. Não estou falando de salvação. Propósito. A vontade de Deus é que todos se salvem. Mas não é a vontade de Deus que todos sejam reis e sacerdotes, porque senão todos teriam que ouvir essa palavra e ter essa oportunidade de ser provado, para ser aprovado como rei e sacerdote. Vocês entenderam? Quando eu falo não, Deus ele só não elegeu aquela criança porque Deus viu na sua presciência que aquela criança foi abortada. Quando eu falo isso, eu estou dizendo o quê? Que Deus perdeu uma vida porque o diabo foi mais esperto que ele. O diabo foi mais esperto que ele. Quer dizer, quando uma criança nasce e essa criança cresce e se desenvolve e um dia recebe Jesus como Salvador, é porque
Deus teve a tremenda sorte do diabo não ter matado ela. Aí Deus ficou com as sobras, os despojos. Engraçado, né? Então, esse discurso deísta, de que Deus não interfere na história, é um discurso iluminista, maçônico, onde Deus não está no controle de quase nada ou de quase tudo, e ele vai deixando as coisas acontecerem. Aí lá no final ele falou, vamos ver aqui o que sobrou. Sobrou esse aqui, sobrou aquele dali, sobrou A, B, C ou D. Beleza, sobrou só esse. Agora eu vou ter um propósito contigo. Graças a mim, que o diabo não te matou. Porque se ele te matasse, eu não ia conseguir ter um propósito contigo. Eu não ia conseguir. Basicamente é isso. Então, quer dizer, Deus fica preso à história. Ele não tem o poder de escolha. Não estou falando de salvação, estou falando de ministério. Ele não tem o poder de escolha. Ele fica com as mãos atadas, esperando ver o que vai acontecer. E o final da história, do jeito que acabou, ele vai lá e então começa a planejar com os sobreviventes, com o que sobrou, o que o diabo deixou para ele, né? Isso é um absurdo, gente. Como que eu posso acreditar nisso? Bater palma para isso? Como que, em sã consciência, uma pessoa defende isso? O irmão está perguntando aqui, qual critério ele usa para ser rei e sacerdote? Tipo, escolhe uns e outros não por soberania? É por soberania. Nosso Deus, ele é soberano. Ele é tão soberano, mas tão soberano, que mesmo sabendo que Satanás ele iria se apostatar, Deus não deixou de colocar como guarda do jardim do Éden. Por que ele não colocou o arcanjo Miguel? O arcanjo Miguel foi fiel ao Senhor. Mas quando Deus colocou Satanás como guarda e como um querubim ungido, colocou acima do arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel era submisso a Satanás, não era Satanás ainda, né? Era um querubim ungido. Então, o arcanjo Miguel, antes da queda do querubim ungido, ele era submisso a ele. Por que Deus coloca Satanás como o terceiro ali, né, das regiões celestiais, para estar acima dos seres viventes, dos arcanjos, sabendo ele, pela sua presciência, que ele iria se apostatar. Você vê que a presciência não está atrelada a comportamentos futuros. Porque se fosse a comportamentos futuros, nenhum eleito iria ser condenado. E aí, eu quero fazer uma pergunta. Porque nós vemos na Bíblia claramente que existem vários textos que mostram que tem pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, mas esses nomes serão riscados. Por quê? Porque não foram fiéis. Aí eu faço a pergunta. Existem pessoas hoje com o nome escrito no livro da vida que não é eleito? E aí? Existem pessoas hoje com o seu nome escrito no livro da vida, mas que não é eleito? Para mim, é impossível. Todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida é eleito. Qual é então o plano de Satanás sabendo que vai para o lago de fogo? O plano dele é tirar o máximo de vidas possíveis. O máximo de vidas possíveis. Não importa se é um filho de Deus, se é nação, ele quer levar para o lago de fogo e enxofre. O máximo possível. Primeira coisa que ele faz quando termina o reino milenar:
é a primeira coisa que ele faz? É enganar as nações. Para quê? Para levar para o lago de fogo e enxofre. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Salmo capítulo 7, versículo 9 diz que Deus prova os corações e a mente. Não seria o caso do diabo se rebelar a Deus, mentir por testemunho, que deu escolha? Não, mas aí, nesse caso de Deus provar a mente, Deus provou de todo mundo, inclusive dos submissos a ele. Não foi só ele que foi provado. Todas as classes de anjos foram provados. Tanto os querubins, como os serafins, arcanjos, rodas. Tem a tradição judaica, diz que aquelas rodas de Ezequiel capítulo 1, nenhuma roda daquela classe ali de rodas, nenhuma delas se apostatou. Nenhum. A tradição judaica diz isso. Agora, de todas as outras classes, teve as apóstatas ali. Né? Agora, o das rodas, não. Então, Deus não provou só ele, Deus provou todo mundo. Todas as hierarquias foram provadas. Porque no céu tem hierarquia. Todas as hierarquias foram provadas. E toda a humanidade vai ser provada. Pô, acabei de falar aqui agora, do reino milenar. As nações que não são filhos de Deus também serão provadas, terminando o reino milenar. Então, a aprovação é para todo mundo. Toda a humanidade será tentada na última semana do Daniel, independente se é filho de Deus ou não. Então, o se rebelar contra Deus não é um ato exclusivo de um filho de Deus. Uma pessoa que também não é um filho de Deus também pode se rebelar, como também pode se voltar para o Senhor. Paz, Pedrão! Seja bem-vindo, meu querido. Vamos lá, Maria está perguntando, o diabo só tenta quem está no caminho de Deus para ser um sacerdote? Ou é qualquer um? É qualquer um, Amarildo. Quer ter um exemplo? Vamos lá. Um casal. Tá? Você acha que Deus só vai tentar um casal de cristãos? Não vai tentar um casal ímpio? Vai. Não vai dizer ímpio, né? Que não é cristão? Vai também. Qual é o propósito do diabo? Trazer dores nas almas, depressão, é matar toda a criação de Deus. Se não, meu irmão, só quem é da igreja ia sofrer perseguição. Seria feliz ou seria triste, né? Porque é perseguido, passa por provação, e quem é do mundo, todo mundo ia ser feliz. Pô, e não é assim. O que mais nós vemos no mundo são pessoas viciadas, acorrentadas, presas, né, nas suas mazelas. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então, são as duas coisas. Deixa eu ver se entendi. A pessoa só tem um nome riscado de da vida se permanecer fiel até o fim? Não. Se não permanecer, você quis dizer, né? Se não permanecer. Se não permanecer, aí ela tem o seu nome riscado. Sim, claro, é o que Jesus falou. Ser fiel até a morte, né? Não é até a morte, não. Ele fala assim, aquele que vencer isso, ele fala isso. Aquele que vencer, de maneira alguma eu riscarei o seu nome do livro da vida, é o que vencer. Agora, se ele não se arrepender, aí o nome é riscado, não tem jeito. E aí, quando o nome é riscado, o que acontece com ele? Lago de fogo e enxofre. Não tem como migrar para ser nação. Tá? Não tem como migrar para ser nação. Se o sangue de Cristo nos leva a Deus Pai, a eliminação da nação de Israel e o sacrifício de pessoas não daria acesso também ao céu que ele caiu? Deixa eu entender a pergunta. Vamos lá. Se o sangue de Cristo nos leva a Deus Pai, correto. Eu também creio assim, o sangue de Cristo nos leva a Deus Pai, ele é o caminho, ok. A eliminação da nação de Israel, aí eu queria entender o que você pensa sobre isso, porque eu não acredito que houve uma eliminação. Deus ainda tem um propósito com Israel. Sacrifício de pessoas, que tipo de sacrifício? Não entendi essa parte.
não daria acesso também ao céu que ele caiu? Não entendi essa parte. Se você puder esmiuçar melhor, né, essa questão aí, tipo, Deus eliminou Israel, o sacrifício de pessoas leva ao céu? Não entendi. Se você puder explicar melhor para eu poder compreender sua pergunta, tá? Vamos lá. Explica aí, querido. Quem pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado de sofrer as consequências da iniquidade. Sim, porque Deus vai cobrar na medida do que ele sabe, né? Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem pouco é dado, pouco também será cobrado. Tá? Então, você observa que quando a gente trabalha com esse assunto em específico de eleição, não é para trabalhar salvação, porque salvação, Deus quer que todos se salvem, irmãos. Todos. A vontade de Deus é que todos se salvem. Que todos se salvem. Agora, não é da vontade de Deus, e nunca foi, que todos venham ser reis sacerdotes. Essa é a vontade de Deus, que todos venham ser reis sacerdotes. Daí, todos que nascerem dentro do reino milenar também teriam que ser reis sacerdotes. Mas a gente já sabe que a igreja já foi glorificada, já se casou com Jesus, já é uma só carne com ele, já é a nova Jerusalém já está já composta ali, completa, com todas as obras, né, dos filhos de Deus, já completou os 144 mil. Não tem, né, como me explica, a questão de eleição, todo salvo é eleito? Não. Todo salvo é eleito? Não. Não. Por que não? Porque quando a gente fala de eleição, isso é um atributo da igreja. Isso é um atributo da igreja. Se eu disser que só eleito é salvo, ou se todo salvo é eleito, então no reino não vai ter nação, só vai ter igreja. Entendeu? Aí não vai ter nação, só vai ter igreja. E não é assim. Que no reino vai ter o corpo de Cristo que vai estar reinando sobre as nações. Então, recapitulando a pergunta, a questão da eleição, todo salvo é eleito? Não. Tem não eleito que também será salvo. Deus do pacto com Davi e de sua linhagem. Jamais acabaria, das 12 tribos só sobrou Judá. Se o diabo destruísse Judá, a linhagem de Davi, Deus, pela sua palavra, não seria obrigado a dar acesso ao diabo. Suponhamos esse pensamento, duas pessoas boas, só que uma eleita e outra apenas salva. A eleita foi boa, não cumpriu toda a sua eleição, mas praticou boas obras. Não. Ela não venceu, ou ela vence, ou ela não vence. O eleito ele recebe o Espírito Santo, não é para viver igual a nação. Senão, para que é o Espírito Santo? Se é para eu ser eleito para viver igual a nação, então eu não estou fazendo o que Jesus mandou fazer. Jesus fala assim, ó, se vocês amam apenas aqueles que vos amam, os gentios já fazem isso. Se vocês perdoam apenas aquelas pessoas que te perdoam, os gentios já fazem isso. Qual é o grau de cristão que você é? Se você não tivesse recebido o Espírito Santo, você não seria cobrado por isso. É a mesma coisa de eu ensinar você a ler e escrever e você não quer ler. Não quero ler por quê? Eu não quero ler. Eu quero viver como se fosse um analfabeto. Mas eu sei ler e eu sei escrever. Então você não está lendo porque você não quer. Condições você tem.
você tem, de você ler e de você escrever. Agora, a pessoa não é analfabeta, mas quer viver como analfabeto. Olha para os textos e não quer falar o que está lendo. Aí é o livre-arbítrio dele agindo contra o chamado dele. Ele está negando o chamado. Está vendo aí como é que tem o livre-arbítrio? Então ele pode negar o chamado. Ele quer apenas viver como um publicano, como um gentil, sabendo do seu chamado, tendo o Espírito dentro dele, para que ele vai escolher o caminho de uma porta mais larga se ele foi chamado para entrar por uma porta estreita? Como é que é? Eu não vejo que o plano do diabo seja só levar pessoas ao lago de fogo, mas pegar Deus pela sua... Não, mas está tudo atrelado, né? Todas as obras dele são obras para o mal, né? No fim é para condenação. Né? No fim é para condenação. Claro que existem vários caminhos, né, irmão? Ele não vai usar... Qual é o propósito dele, né? Final é esse, o propósito final é esse. Mas existem outros para levar ao propósito final. Né? Então, quando a pessoa fala assim, eu não tenho obras para ser rei e sacerdote, mas eu tenho obras para ser nação. Não tem. Como que você tem obras para ser nação? Como que você tem obras para ser nação? A única maneira de você ter obra para ser nação era você não ter recebido o Espírito Santo. Mas uma vez que você recebe o Espírito Santo, tem uma parábola que Deus ele fala assim, ó, na parábola. Ele dá 5 talentos para um, esse camarada multiplica os 5 talentos. Aí ele dá 3 talentos para outro, o camarada multiplica esses 3 talentos. Sabe, bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Aí para um ele deu 1 talento só. Umzinho. Um talento. Um dia de trabalho. 1 talento. O que ele fez? Ele se escondeu, porque ele sabia que Deus ele colhe aonde ele não semeia. Porque ele vai cobrar as minhas obras. O camarada não conseguiu fazer nada com uma obra espiritual. Porque talento é obra espiritual. Deus não cobrou a ele do que ele não produziu. Aliás, do que não foi dado a ele. Deus cobrou a ele do que foi dado para ele. Foi dado um talento, meu irmão? Faz alguma coisa. O cara não fez nada. Nada. Então, para a pessoa ser condenada, ele não tem que fazer nada. Você está entendendo? É impossível um camarada que recebe o Espírito e não faça nada. Ele não está fazendo nada, irmão. Ainda quer ser nação, pelo amor de Deus. Ainda quer ser nação. Nação está andando na dimensão dele. É a coisa que você chegar para uma galinha, uma águia, e querer cobrar da águia coisa de galinha. Ah, eu não quero ser águia, eu quero ser galinha. Me cobre coisas de galinha. Deus não vai cobrar coisas de galinha para você. Deus vai cobrar coisas de águia para você. Mas a pessoa quer, ela recebe, né, a honra de ser uma águia, voar alto e tal, não, mas quer viver como galinha. E lá no final vai te julgar como galinha? Negativo, meu irmão. Negativo. Deus vai julgar a galinha, um exemplo aqui, né? Isso não vai acontecer. Deus vai julgar a galinha dentro da dimensão da galinha. Deus nunca vai chegar para a galinha, por que você não voou lá nos Alpes? Por que você não saiu caçando com o seu bico, né, com a sua garra? Deus não vai cobrar isso da galinha, irmão, mas Deus vai cobrar isso da águia. Deus vai cobrar isso da águia. Então tem gente que está achando, está pensando que uma vez que recebeu os talentos, a pessoa não produzir, preste atenção, não é condenada, irmão, a pessoa que basicamente ela pediu para ser condenada. Ela basicamente implorou para ser condenada.
vai sair condenando qualquer um por causa de uma ou outra coisa, não. São pecados graves que condenam a pessoa, irmão, porque todo mundo peca, gente. Você acha que eu não peco, não? Aquele que diz que não comete pecado, esse é mentiroso e nele não está a verdade. Todo mundo comete pecado, irmão. O que eu não posso fazer é pecado que gera morte. Pecado que condenam. Aí você tem que ler a Bíblia para saber quais são os pecados que condenam. Lê lá em Apocalipse 20, ou 21, lê lá em 1 Coríntios capítulo 5, lê lá em Gálatas capítulo 6, pecados que tiram a salvação. Ali tem pecados que tiram a salvação. Agora, não é um deslize que você deu, um erro que você cometeu aqui, Deus vai te condenar. Pô, não é assim. Você está pensando que Deus é o quê? Não é assim. Agora, quando a pessoa ela fala desse jeito, ó, se eu não conseguir ser igreja, eu vou ser nação. O que ela está dizendo? Que ela tem algum pecado oculto que ela não quer mudar. E ela sabe disso. Tem alguma coisa ali dentro dela que ela está tendo uma dificuldade muito grande de se safar desse pecado. E o que a Bíblia recomenda nesses casos, gente? Porque a Bíblia é a palavra de salvação. A Bíblia ela nos dá todo o parâmetro, né, para que a gente saiba o caminho para se salvar. Peça ajuda. É isso que o Tiago fala, confessai os nossos pecados uns para os outros, para que seja o quê? Sarado. Não é isso? Como é que eu encontro a cura, a libertação? Confessa. Confessar é pedir ajuda também, irmão. Mas se você ficar guardando isso para você, porque quando você guarda e não confessa, é orgulho. Isso é orgulho. Então, tem todo um caminho para você conquistar a excelência de um filho de Deus. Por que não faz assim? Eu tenho dificuldade para perdoar. Eu tenho dificuldade com a minha língua. Peça ajuda. Primeiro reconheça, né? Tem que reconhecer. Se não reconhecer, é complicado. E peça ajuda. Mas não entra no discurso de se eu não for filho de Deus, eu vou ser nação. Não tem. Porque se fosse assim, irmão, aí uma nação poderia ser filho de Deus. Por que não? E se for assim, eu queria ser, deixa eu ver aqui, não, seres viventes não, porque tem 4 cabeças coladas um do lado do outro, imagina ficar, você olha para o lado uma cabeça, olha o dia inteiro dali, queria ser um serafim, eu quero migrar para ser serafim, posso ser serafim? Não pode ser, não escolhi para ser serafim. E aí? Então, a questão da eleição não tem a ver com obras praticadas, porque se fosse assim, gente, a quem Deus destinou o reino? Foi a homens ou foi a anjos? A homens. E os homens nasceram e pecaram, e pecaram, e pecaram, e mataram, assassinaram, amaldiçoaram, e o Senhor foi lá e perdoou. Colocou eles lá como esposa do Cordeiro. E eles terão mais autoridade do que um serafim, um querubim. E aí? E esses seres celestiais nunca pecaram, nunca pecaram, e foram fiéis ao Pai. Nunca pecaram. E mesmo assim, eles estarão sujeitos à autoridade da igreja. Então, se fosse por questões comportamentais, os anjos teriam que ter mais autoridade do que os filhos de Deus. Por questões comportamentais. Então, quando a gente fala de eleição na Bíblia, eu dei todo um parâmetro anterior para a gente chegar a essa conclusão, porque a igreja não medita nessas coisas, a igreja pensa o seguinte:
Aceitou Jesus está salvo, não aceitou Jesus está condenado. É assim que a igreja pensa. A igreja ela não tem o entendimento das nações. As nações estão ali. Como é que elas apareceram ali? Do nada? Não apareceu o povo do acaso? Elas sempre estiveram ali. Como sempre o Egito esteve ali, como sempre a Síria esteve ali, como sempre a Etiópia esteve ali. Mas Deus escolheu Israel a partir dos patriarcas. Aliás, tem um texto aqui. Deixa eu pegar aqui esse texto. Aqui. Ah, que não. Tem um texto de Irineu de Leão, mas esse está no outro slide, está no slide do governo. Tá? Eu botei aqui, está no slide do governo. Mas eu quero ler esse texto aqui, olha só. Porque a igreja primitiva, irmãos, eles criam dessa forma. Os seminários do reino vão ter 3 aulas só falando sobre eleição, com diversos textos da patrística. Então não pense que isso é novidade, não. Não é novidade. Isso já era pregado e crido pela igreja primitiva. Eu vou ler um texto aqui de Irineu, olha só. Também o que diz respeito a Isaac não é sem significação. O que diz respeito a Isaac, gente? O que diz lá no texto de Gálatas, né? No texto de Romanos, que vai falar que o texto de Gálatas vai dizer que um nasceu do Espírito e o outro nasceu da carne. Como assim um nasceu do Espírito e o outro nasceu da carne? Porque um nasceu da vontade de Deus e o outro nasceu da vontade do homem. Não é isso? E a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses todos quantos receberam? Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Ou seja, ele nasceu porque Deus quis que ele nascesse mesmo, para um propósito. Aí olha o que ele vai falar. Também o que diz respeito a Isaac não é sem significação. Na carta aos Romanos, o apóstolo diz: também Rebeca, tendo concebido de um só homem, de Isaac, nosso pai, para que ficasse confirmada a liberdade de escolha de Deus. Deus é livre para escolher. O nome disso aqui se chama soberania. O pessoal já, ao falar essa palavra soberania, já virou um palavrão. Virou palavrão falar soberania. Não pode mais falar, não pode falar. Romanos 9, se você usar esse texto, não pode mais, não pode. Por que não pode? Não são textos canônicos, não são textos apostólicos? Pode sim. Só não pode usar errado, né? Como usam os calvinistas. Então, veja bem, para que ficasse confirmada a liberdade de escolha de Deus, que não dependia das obras, mas do que chama a liberdade. Deus tem a liberdade de escolher quem Ele quer, e a escolha dele não depende do meu comportamento, que essas obras aqui não são obras da lei, nem lei tinha nessa época. A lei veio 430 anos depois de Abraão, mas da vontade de quem? De quem chama. Então Deus escolheu um e ele vai dizer o porquê. Teve revelação do verbo e lhe foi dito: 2 povos estão em teu seio, 2 raças nas tuas entranhas. Um superará o outro e o maior, olha aí a predestinação, não é para salvação, é para hierarquia no reino. Servirá ao menor. Então, a liberdade de escolha de Deus, que não depende do meu comportamento, ou seja, aí não é uma questão de o que ele viu que você ia fazer, porque se é o que ele viu que ele iria fazer, então na liberdade de escolha, Deus foi obrigado a te escolher. Porque você, por exemplo, Deus ele tem a obrigação, mediante a sua aliança, de nos salvar se eu for fiel até o fim. Então, ele tem que cumprir a promessa. Aqui não tem nada a ver. Aqui está dizendo, olha, isso aqui é liberdade de Deus, é a livre escolha dele, ele faz o que ele quer.
Não depende da obra, ou seja, não depende do homem. Só de Deus. Quem chama. Mas ele chama para quê? Para um ser salvo ou ser condenado? Não. Não é para isso que ele chama. Mas ele está chamando para um ser autoridade sobre o outro nos dias do reino. Caramba! A justiça da parte de Deus sobre isso quer dizer que se eu quiser virar anjo agora, eu vou reclamar com Deus. Poxa, Senhor, por que você me fez aqui nascer, né? Aqui ficar suando, trabalhando, né? Fazendo uma série de coisas, sufoco. Queria estar no céu com o Senhor, né? Conhecer Abraão, ter conhecido Abraão, ter conhecido Enoque. Não importa se eu vou ser igreja ou não, tudo bem. Eu vou estar salvo mesmo, mas eu queria ser um anjo, conhecer toda a história, toda a verdade desde o início. Né? Não, mas ele me coloca aqui para sofrer, vai ficar fedendo, com meleca, com bafo, com negócio no olho. Ah, mas tem que ver a glória futura. Mas eu não quero glória futura, eu quero ser anjo. Agora eu vou debater com Deus, botar ele na parede, botar um revólver na cabeça dele para ver se ele me colocou como anjo, meu irmão. Eu quero ser anjo. É assim que Deus trabalha? Vamos pegar aqui, ó, o pessoal está elogiando o Pedro, deixa eu ver o que é. O engraçado é que Deus não pode escolher eleger, que é injusto. Mas os homens podem negar a sua eleição e virar nação. Porque pode escolher. É patético o pensamento dele. Isso é verdade. Então, quer dizer, Deus não pode escolher quem vai ser rei sacerdote, mas o homem pode escolher não querer ser sacerdote. É brincadeira um negócio desse? Quer dizer, nem o cara que é sacerdote, ele quer ser. Mas ele vai cogitar a possibilidade de, futuramente, uma nação querer ser sacerdote. Ah, então isso significa que eu posso cogitar a possibilidade de também, futuramente, querer ser um querubim. Por que não? Por que não? Se eu não quiser ser sacerdote, quiser ser querubim, eu posso, Deus? Não pode, meu filho. Você tem que respeitar as colocações que Deus fez. Não tem como. Se os animais tivessem raciocínio, poderia dizer: por que eu sou formiga? Eu queria ser leão. Por que eu sou uma lesma? Eu queria ser um tigre. Deus é soberano nessa parte aí. Sim, claro. Já pensou? Porque se eu fosse uma mulher, por que isso me fez mulher? Eu quero ser homem. Não, Senhor, eu quero ser homem, não quero ser mulher, acabo de sair da submissão dos meus pais, tenho que me submeter ao meu marido também. Eu quero ser homem. Com Deus. Não é? Porque agora, né, todos podem querer questionar a forma como Deus te criou. Eu vou questionar Deus como Deus me criou. Que conversa é essa, gente? Que conversa é essa? Se todo mundo entra nessa onda, vai ter um colapso. No céu e na terra. Os anjos lá, todo mundo questionando, que foi a proposta do diabo lá na eternidade passada. Foi a proposta do diabo. Quando fala que ele cresceu em seu comércio, por que ele cresceu em seu comércio? Porque ele começou a precificar as pessoas. Você vale mais, você vale menos, você vale isso aqui e dali. O que é rebeldia, irmão? A rebeldia é você se levantar contra uma autoridade. E o diabo fez isso nos céus. O que ele falou? Você acha que a rebeldia partiu só dele? Não. Ele cultivou isso no coração dos outros anjos. Por que você é anjo, cara? O serafim todo bonitão lá no trono de Deus. Vai lá, cara. Vambora. Por que eu sou querubim? Eu quero me assentar no mais altos céus. Que conversa é essa? Vambora. Anarquia. Virou anarquia. Eu não pode mais escolher pessoas dentro das dimensões, dentro dos anjos. Tem dimensões, dentro dos animais irracionais. Tem dimensões, e dentro da humanidade tem dimensões. E aí? Vai debater com Deus? Vai brigar com ele?
vai questionar ele. Esse aqui é interessante, ó. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Olha aí, tá vendo que a presciência não é só eu enxergar o futuro. A presciência está incutido dentro dela também um propósito. Porque quando Deus escolhe, escolhe com um propósito. Deus não escolhe por escolher. Deus escolhe por um propósito. E aí, Deus escolheu Jesus, que você sabe que Jesus é eleito, né? Se eu explicar isso para você, né? Tem textos que falam o meu eleito, o meu servo. Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, 1 Pedro 1,15. Jesus ele é predestinado. Né? Jesus ele foi chamado também, porque ele foi chamado para ser testemunha. Então Jesus ele é eleito, Jesus ele é predestinado, Jesus ele foi conhecido antes da fundação do mundo, e ele foi eleito pela presciência de Deus, está escrito. Por quê? Porque na presciência está o propósito. E aí, pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós mataste. Eu pergunto para você, Jesus tinha livre-arbítrio, sim ou não? Claro que tinha. Então a presciência e o determinado propósito, o conselho, não anula o livre-arbítrio de Jesus. Mas Jesus, sendo fiel ao Pai, Jesus iria dar dentro do propósito. Qual era o propósito? Jesus morrer por toda a humanidade. Essa é a presciência. Essa é a presciência. Jesus morrer por toda a humanidade. Presciência. A primeira pessoa, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. A primeira pessoa, gente, que atrelou a presciência a Deus viu quem foi fiel e por isso elegeu. Sabe quem foi? Vou dar aqui uma lata de sardinha para quem acertar a pessoa que foi o primeiro a ensinar isso. Vamos ver aí quem vai ganhar uma lata de sardinha. Vamos ver. Quem foi a primeira pessoa a dizer que a presciência significa que Deus viu quem iria ser fiel até o fim? Vamos lá. Quem vai ganhar uma latinha de sardinha aí, ó? Vamos ver. Não dá tempo aqui para você poder escrever. Quem foi o primeiro a ensinar isso, hein? E é uma doutrina antiga, isso não é novo não, hein? Vamos lá. Ninguém? Dou-lhe uma. Ó. Os tambores. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ninguém? Então, vou mostrar para vocês aqui. Quem foi o primeiro a dizer não? Não foi Agostinho. Não foi Agostinho. Ó, o Ricardo acertou ali. Vou pegar o texto aqui para vocês verem, olha só. Deixa eu pegar o texto aqui. Esse camarada, isso aqui é a aula do pastor Gilberto, hein? Eu estou adiantando aqui, mas deixa eu tirar aqui, deixa eu ver aqui embaixo. Pra vocês não verem, porque é tudo surprise. Deixa eu ver aqui. Esse slide aqui. É isso aí mesmo. Olha aí, ó. Nesse não, nesse não. Nesse não. Deixa eu passar rápido aqui. Aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui. Não foi Irineu, Elenilson. Não foi, olha só. O primeiro a dizer que a presciência significa que Deus viu quem iria ser fiel e por isso elegeu, ou porque Deus viu o Espírito Santo, ou Jesus nele, Ricardo, você vai ganhar uma latinha de sardinha, tá? Quando a gente se encontrar aí no Sul na outra semana, eu vou levar para você a latinha de sardinha para você. Olha o que diz Orígenes, no ano 253 depois de Cristo, olha só. Mas, graças à bondade e o amor de Deus pelos homens, por um favor milagroso, propriamente divino, este conhecimento de Deus chega a todos que foram predestinados, porque Deus sabia de antemão
que eles viveriam de maneira digna de Deus, que eles teriam conhecido. Aí não falsificaria em nada a religião, para com ele, papapá. Está começando a colocar aqui as virtudes daqueles, né, que Deus previu que seriam fiéis e por isso elegeu. Sabe quem é Orígenes, gente? Orígenes é um dos pais do amilenismo. É a primeira citação que eu leio, que eu encontro na patrística, que vai falar essa interpretação de presciência. Mas para ele chegar a essa conclusão, ele teve que anular as nações. Ele não acreditava nas nações. Era só igreja e condenado. Era só salvo e condenado. Ele não cria no reino milenar literal. Essa explicação, ela cabe muito bem se você só tem igreja. Aí entra Armínio, aí entra Calvino. Só tem igreja, não tem nação. Aí tudo bem. Né? Agora, quando você coloca as nações na equação, aí esse texto já perde sentido. Por que essa explicação perde o sentido? Vamos lá. Olha o que é a eleição para alguns. É Deus ver na sua presciência que o camarada vai aceitar Beltrano e Ciclano como Salvador. Eu estou vendo isso na minha presciência e eu vou eleger ele. O Pedro está aí na área. Vou usar Pedro como exemplo. Eu estou vendo aqui na minha presciência que o Pedro vai se casar com a Fernanda. Então eu vou eleger Pedro para se casar com a Fernanda. Eu tô maluco? Tá desafiando a minha inteligência? Só pode ser. Só pode ser. Eu vou eleger alguém para fazer aquilo que ele já iria fazer sem a necessidade de uma eleição? Que conversa é essa? Malucos, dois teólogos no manicômio conversando. É papo de maluco. Para que Deus vai eleger uma coisa que ele já sabe que isso vai acontecer? Eu vou lá ver o jogo do Vasco e do Palmeiras, final da Mercosul. O Vasco vence o Palmeiras de virada de 4-3. Eu vi esse jogo. Aí eu vou ver o replay do jogo. Aí no replay do jogo eu vou dizer, cara, eu vou profetizar aqui, eu vou eleger Romário, Juninho Paulista, né, para fazer os gols do Brasil. Que conversa é essa? O gol do Vasco, né? Que conversa é essa? Eu vou predeterminar uma coisa que já iria acontecer sem a necessidade da minha predeterminação. Isso é papo de maluco. Só pode ser papo de maluco. São teólogos no manicômio conversando ali. Não tem como isso. Aí a eleição passa a ser o quê? Uma figura de linguagem, não serve para nada. Não serve para nada. Por que vai eleger? Vai eleger para fazer aquilo que ele já iria fazer? Ele já vai fazer. Eu já viu o que ele ia fazer aquilo ali. Eu vou eleger para quê, meu irmão? Que diferença isso vai fazer na vida do cara? Você eleger ele para fazer uma coisa que ele já iria fazer mesmo. Você está entendendo que não tem lógica? Agora, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Para ele é atemporal, ele é o alfa e o ômega. Deus viu quem iria nascer. E desse daquele que ele viu que iria nascer, na sua presciência, Deus conheceu no sentido de determinar um futuro para essas pessoas. Um propósito das pessoas. Sem tirar o livre-arbítrio dela. Pronto, aí fechou. Aí fechou. Vai determinar alguma coisa para ele que para o outro não determinou. Aí fechou. Aí não é papo de maluco, teólogo de manicômio. Aí é uma coisa coerente. Você tem 10 pessoas, elegeu 5,
Essas 5 pessoas vão nascer, não serão abortadas, não vai nascer demente mental, não vai nascer no século VII na tribo asteca, vai nascer no determinado local que ele vai ouvir o evangelho, que ele vai nascer de novo, e a partir daí ele precisa ser fiel até o fim, porque senão esse também será cortado. Porque a eleição não significa que ele vai ser salvo. A eleição tem a ver com o propósito de Deus para aperfeiçoá-lo para ser rei sacerdote, porque Deus escolheu alguns para ser rei sacerdote. Você está vendo as tamanhas da incoerência? Olha os perigos. Primeiro, você coloca um Deus ilógico. Vou eleger você para fazer aquilo que você já ia fazer, sem a necessidade de uma eleição. Quer dizer, eu estou chovendo no molhado. Eu vou predeterminar uma coisa que eu já vi que isso iria acontecer. Por que isso não predetermina, não iria acontecer? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sejamos sinceros nos nossos argumentos. Sejamos sinceros. Sem raiva, rancor, estou certo, você está errado. Nada disso. Vamos olhar para a Bíblia, vamos ser coerentes. Quem é que dá a vida? Quem é que tira a vida? Não é Deus? Se Deus tirou a vida de uma pessoa e não permitiu que ela nascesse, não porque Deus é conivente com o aborto, mas porque Deus permitiu, porque Deus não tinha um propósito com aquela criança, quem ela vai ser? Vai ser nação. Está salva, gente. Só não é de Cristo, no sentido de ser eleita, né? Isso que Paulo falou. Aquele que, se o tal não tem o Espírito de Cristo, não. Se uma pessoa não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como que não é dele? É do diabo? Não, não é dele, porque na oração de Jesus, lá em João 17, fala: todo aquele que o Pai me deu, ou seja, eles eram seus e tu me destes. Eu rogo por esses, porque são teus e tu me destes. Então, a questão da predestinação nunca vai estar atrelada à salvação. Porque se assim for, meu irmão, aí o calvinismo vai estar certo. Até Armínio estará certo. Por quê? Porque para Armínio, todo eleito, ele já está salvo, porque Deus viu que ele ia ser salvo. E você crê dessa forma, que a pessoa que é eleita, ela vai ser sempre eleita? Eu não acredito nisso. Porque Paulo se julgava eleito. Ele fala que nós fomos eleitos. Nós. Paulo se julgava um eleito. E, ao mesmo tempo, Paulo temia perder a salvação. Ele fala: eu esmurro meu corpo, reduzo a servidão, para que eu também não venha a ser reprovado. 2 Coríntios 9,6, ou 1 Coríntios 9,6. Então, Paulo se julgava um eleito de Deus, assim como eu também me julgo eleito, mas o fato de eu me julgar eleito não peremptoriamente me leva à salvação. Mas, sendo assim, eu sou um candidato a ser rei e sacerdote. Isso se eu confirmar, ou seja, tiver o selo de aprovação da minha eleição. Entendeu? E não é uma questão de salvação, nunca foi e nunca estará atrelada à salvação, mas estará atrelada a ministério futuro no reino de Deus. É por isso que Deus não escolhe todo mundo para fazer a mesma coisa. Exatamente. Isso está claro, irmãos. Até no corpo de Cristo você vê pessoas com dons diferentes. É todo mundo que é pastor, é todo mundo que é evangelista, é todo mundo que é mestre. Funções hierárquicas dentro do corpo de Cristo. Funções hierárquicas dentro da humanidade. Funções hierárquicas dentro das hostes celestiais.
Estou perguntando aqui, olha só. Pastor Igor, fala um pouco sobre Romanos 9:21. O oleiro tem o poder de fazer da mesma massa um vaso para a honra e outro para a desonra. Qual texto ele está usando aqui? Ele está usando o texto de Jeremias. Jeremias, no contexto original desse versículo aqui, que ele está usando, da mesma massa, essa mesma massa está pegando um texto de Jeremias. O que ele está colocando aqui? Que ele está quebrando o povo de Israel para fazer deste povo de Israel uma nova massa. Ou seja, ele está restaurando o povo. Ele tem esse poder de pegar a mesma massa e restaurar. Só que o contexto de Romanos 9, ele está falando: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ou seja, de uma mesma massa, ele pode pegar ela e colocar com uma massa para a honra, e pegar essa mesma pessoa, pela sua insistência em não querer se arrepender, usar ela como vaso para desonra, como usou o faraó. Então o problema não está no oleiro. O problema está na massa que não quer ser moldada pelo oleiro. E aí o que o oleiro faz? Ele dá tempo para que essa massa resolva o que ela vai fazer da vida. E uma vez ela não resolvendo o que vai fazer da vida, Deus, ou resolvendo, né? Deus pega essa massa e faz para a honra. E Deus pega essa mesma massa e faz para a desonra. Agora, Deus já sabia isso de antemão. E preparou essas pessoas, permitindo que elas nascessem, que elas viessem à terra, para servir como testemunha de que Deus também dá oportunidade a todos, ainda que ela viesse a ser vaso para a perdição. Porque Deus interfere no livre-arbítrio dos homens. Deus só endurece o coração do homem depois de sucessivos endurecimentos do próprio homem. Mas Deus já conhecia. Esse texto, sim, a gente pode entender que para condenação, Deus já prepara de antemão essas pessoas. Por que Deus prepara de antemão? Porque Deus sabe que aquela pessoa não quer mudar, mas Deus permite ela nascer para servir como testemunha de que Deus deu oportunidade. Por falar em testemunha, preste atenção. Uma coisa que é inerente de Deus, isso aí faz parte do caráter de Deus. Faz parte, isso aqui está o texto, tá? Que eu acabei de citar agora, Jeremias 18. Faz parte, tá vendo aí, ó? Israel ele pode usar da mesma massa, né, para fazer um novo barro, né? Aquele exemplo da massa que se quebra na mão do oleiro, ele pega e refaz. É da mesmo corpo, da mesma pessoa, do mesmo povo. Essa mesma galera ele pode refazer, né? Ou deixar para desonra, beleza? Então, olha só. Uma das coisas que fazem parte do caráter de Deus é testemunho. Faz parte do caráter de Deus. Então, veja bem, Deus pode sair condenando alguém sem que essa pessoa tenha feito alguma coisa? Eu não acredito nisso. Condenar uma pessoa por um ato que ela não fez. Não pode, gente. O tempo inteiro a Bíblia ela nos fala a respeito do testemunho. Para fazer uma acusação tem que ter testemunha. Para poder condenar alguém tem que ter testemunha. Para apedrejar aquela mulher lá, né? A mulher adúltera, cadê as testemunhas? Não tem. Para condenar a Babilônia tem que ter testemunha. Toma agora os céus e a terra como testemunha contra vós. Está lá em Deuteronômio. Tem que ter testemunha. Então, para tudo que se fizer, tem que ter testemunha, irmão. Deus não pode sair condenando alguém sendo só ele testemunha. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não existe nenhuma chance de uma pessoa que não nasceu, ou seja, foi abortada, dela ser condenada. Por que não existe? Porque ela não fez nada. Então ela está zero. Ficou no 0 a 0, empate. Empate é a favor dela. Vai ser nação.
ela só pode ser condenada se ela praticasse alguma coisa. Como a obra dela está zerada, eu não posso lançar ela no lago de fogo e enxofre. Também não será feito dela sacerdote, porque para isso ela teria que sofrer como ele sofreu, nascer de novo, receber o Espírito. Então o que ela será? Ela será nação. Daí ela será nação. Então Deus não pode pegar um ser que foi abortado, jogar ela como sacerdote, porque Deus viu ela no futuro. Tudo que Deus vê e não é praticado não tem testemunha. Olha só, por que o livro da vida abre lá no grande trono branco? Por que abre no grande trono branco? Não serve ali como testemunha para aqueles que receberam o Espírito e se apostataram? Está vendo aqui, você era eleito e tal, você apostatou, isso aqui fica com uma prova para você que você era eleito. Por quê? O livro da vida serviu como testemunha. Aí vai pegar um camarada que não nasceu e vai condenar. Ah, porque eu vi. Cadê a testemunha? Qual o anjo que viu? Qual obra que foi escrita ali para que Deus viu? Não tem. Deus, não é assim que Deus age. A única prova, a única testemunha que existe de que aconteceu alguma coisa é que aquela criança foi abortada. Lembra do que Jesus falou? Ai daquele que fizer escandalizar um dos meus pequeninos. Melhor fora nem ter nascido. Melhor fora nem ter nascido. O que está querendo dizer? Rapaz, você nasceu e você é eleito. Seria mais jogo para você ter sido abortado. Pelo menos você iria ser nação. Pelo menos. Melhor fora nem ter, não é melhor fora nem ter existido, porque um feto existe. É não ter sido gerado, nascido do ventre. Abortou. Era melhor você ter sido abortado do que você nascer, receber o Espírito e causar escândalo. Você está entendendo? Então, o reino de Deus já é das crianças, irmãos. Já são dos pequenos. Jesus falou isso. O reino de Deus é deles. Eles são puros. São como crianças. Então, como é que faz? Toda criança nasce com o nome escrito no livro da vida, aí, conforme vai pegando o conhecimento, vai tirando. E aí, você está vendo que a conta não fecha, gente? A conta não fecha. Então, toda criança que nasce, toda criança que não nasce, que foi abortada, ela já está salva, irmão. Glória a Jesus por isso. O reino de Deus é das criancinhas. Ela já está salva. Pessoas com problemas mentais, que não têm como discernir o certo e errado, já estão salvas. Deus não vai pegar e vai colocar ela num cargo de rei sacerdote, porque Deus, pela presciência, ele anteviu que se ela nascesse aonde? É pelo um comportamento que ela não teve, que ninguém viu. Não teve ninguém que viu esse comportamento. Onde é que viu esse comportamento? Quem testemunhou isso? Onde é que está escrito? E qual obra que está escrito na cabeça dele? Não é assim que Deus age. Deus age sempre trabalhando com testemunha. Deixa eu ver aqui. Uma dúvida. Todos que estão na igreja, ou seja, que está congregando, né, são salvos? Se não, haverá segunda chance para aqueles que não chegaram no pleno conhecimento da verdade? Então, irmão lá da Bahia, né? Irmão lá da Bahia, não é isso? Confirme para mim se é você mesmo, querido. Olha só. Todos que estão na igreja estão salvos? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque só estar frequentando não significa que é uma pessoa que nasceu de novo. Tá? Aí vamos colocar assim: é um frequentador de culto. Haverá uma segunda chance para um frequentador de culto? Não tem uma segunda chance. A chance é agora. A chance é agora. Agora,
tempo para se arrepender. O tempo é até fechar a porta da graça. Entendeu? O tempo é até... Eu não vou nem colocar essa expressão a porta da graça. Eu vou colocar até que Jesus volte. Porque a gente não sabe se é eleito ou não. Então é até Jesus voltar. Se for eleito, é até a porta da graça fechar. Se não for eleito, é até Jesus voltar. Tá? Deixa eu ver aqui. Vai condenar o bebê que não nasceu porque viu que o bebê iria se apostatar? Não tem como, gente. O cara não teve obra. Não houve testemunho para se escrever ali. Não houve testemunho para se escrever ali. Vai abrir o livro das obras. O que tem? Tem nada. Só tem uma coisa no cérebro de Deus. Não tem lógica um negócio desse, gente. Não tem nem texto bíblico para isso. Nem texto bíblico para isso tem. Deixa eu ver aqui. Parece justo. E não há quem considera isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados. Sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal? Como é que é? Me tira essa dúvida aí. Pô, vou ter que ler outra versão aqui, cara. Eu lendo assim rápido, não consegui entender direito isso aí. Vou pegar aqui a Bíblia, Isaías 55, né? 55 não, é 57:1, não é isso? 57:1. Isaías 57, 1. As pessoas direitas morrem, ninguém se importa. Os bons desaparecem, ninguém percebe. É o poder do mal que os leva embora. Outra versão aqui. O que perece, ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. A explicação depende, tá vendo como é que ler outras versões melhora? Né? Parece o justo, e não há quem perece o justo e não há quem considere isso, ou seja, o justo está morrendo e ninguém está dando bola, né? E os homens compassivos são retirados, né? Ou seja, os piedosos, né, são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal, né? Ou, né, ninguém entende que o justo considerar, né, ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal, seria isso? Ou antes do mal? Né? É como se dissesse assim, ó, os justos perecem, ninguém se compadece, os piedosos são tirados e ninguém entende por quê, e existem justos que são tirados para serem poupados do mal. Seria mais ou menos o que eu estou entendendo aqui, né? Acho que o próprio texto já se explica isso, né? Ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá. Outra versão também, é como se ele dissesse assim, né? Os justos estão morrendo. Às vezes, o justo morre porque Deus está poupando aquele justo de algo pior que haveria de vir. Parece que é isso que ele está dizendo, né? Então, Deus está poupando aquele justo de alguma coisa que viria a acontecer bem pior, aí Deus vai lá e retira ele. É isso que parece que dá a entender, e é o que eu entendi também desse texto, né? Vamos ver aqui. Interior de São Paulo, Elohim. Tá. Mas já sei quem é, já. Já sei quem é. Né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Os irmãos estão entendendo a aula. Eu queria colocar mais um texto aqui, porque a aula é para fazer do pastor Damásio, né? Então, pegando mais um gancho aqui, deixa eu pegar mais um texto da patrística aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso que eu já expliquei, né? Deixa eu ver. Tanto faz, Amarildo. Ele não está falando de idade, né? Está falando pessoas, né? Justos. Tá? Vamos ver aqui, olha só. João Crisóstomo. Expulsa o filho da serva, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Essa história está lá em Gálatas capítulo 4.
Notaste a recompensa da tirania transitória e da arrogância importuna? O menino foi expulso, está citando, acho que é esse texto aqui, aquele que eu acabei de citar, né? Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Tem pessoas nascendo do Espírito e pessoas nascendo da carne. Mas da vontade de Deus, né? Então, olha só. Notaste a recompensa da tirania transitória e da arrogância importuna? O menino foi expulso da casa paterna, tornou-se exilado e errante juntamente com a mãe. Pondera a sabedoria dessas palavras. Não disse, foi expulso apenas porque perseguia, e sim para não ser herdeiro. Uma diferença muito grande aí. Expulsa para não ser herdeiro. Não era castigo da perseguição, ou seja, não foi expulso porque perseguia, mas foi expulso para não herdar junto, mas não devia participar da herança que lhe cabia enquanto filho. Assinala o que mesmo sem a perseguição, ou seja, não foi por perseguição que ele foi expulso, não tem a ver por obra, não tem a ver por comportamento, tá? Assinala o que? Mesmo sem a perseguição, por disposição do alto, do céu, que lhe era destinado, não se originou da perseguição, mas provinha do plano de Deus. Percebeu o que ele está falando aqui? Que quando houve a palavra que era para lançar o filho fora, você conhece bem o texto, não foi por causa de um comportamento ismaelita. Mas quando diz lança o filho fora, é porque havia uma disposição de Deus em destinar um para ser rei sacerdote e o outro não. E isso por quê? Porque, cadê aqui a palavra? Aqui, ó, estava no texto já. Por disposição do alto. Disposição do alto. Não tem a ver com comportamento. Não se originou da perseguição, mas provinha do plano de Deus. Não é por perseguição, é por plano. Plano de Deus. Deus não expulsou Ismael de lá por causa de uma perseguição. No texto não fala isso. Deus expulsou Ismael de lá por causa do propósito de Deus, porque quem iria herdar era o que Deus tinha destinado. Do alto. Nem disse, o filho de Abraão não será herdeiro, sim o filho da serva, acrescentando-lhe a característica derivada da condição inferior. Ele está pegando essa explicação, você vai ler outros textos dele, principalmente na aula do governo, que vai ser ministrada domingo agora, tá? Onde nós leremos muitos textos que vão falar abertamente, a patrística vai falar abertamente sobre a questão da eleição. Eles falam abertamente. Olha aqui, mais um pouquinho de João Crisóstomo. Acreditaste ou a fé que te foi confiada por causa deles? A meu ver, quer dizer que lhe foi confiada para levá-la aos eleitos de Deus. Ou seja, antes de eu ser eleito, antes de eu receber a fé, eu já era eleito. A fé é para ser levada aos eleitos de Deus. Isto é, não recebeu o encargo em consideração de boas obras. Labuta, o suor, mas foi benefício daquele que lhe confiou. Gente, isso é patrística. Esse camarada aqui, João Crisóstomo, era bispo de Antioquia. Cria no reino milenar direitinho, radical demais na ortodoxia, um remanescente. Ficou, né? O último dos moicanos. Depois dele acabou. Reino milenar literal. E eles acreditavam. A escola de Antioquia, fundada por Pedro, o primeiro bispo de Antioquia, cria dessa forma. Você vai ler as cartas da patrística, eles escrevendo para as igrejas, era assim, eleitos de Deus, porque os eleitos, porque assim como fomos eleitos.
Era o tempo inteiro falando dessa forma. O tempo inteiro. E ele aqui está explicando exatamente isso. A eleição, ele chama de encargo, não foram todos que receberam. E esses que receberam esse encargo, não foi por minha causa. Não foi por obra, labuta, suor, né? Mas foi um benefício que me foi confiado. Em seguida, não se julgasse infundada a graça, porque isso é graça. Eleição é graça, tá, irmão? Não é galardão, não, tá? E nem mérito. Mérito é galardão. Você produziu, você vai ganhar cada um segundo a sua obra. A eleição não é obra. Ou seja, então não é uma recompensa, não é mérito, não é prêmio, não é galardão. Por isso que fala que nós fomos eleitos não pelas nossas obras. Ah, mas as obras da lei. Havia eleitos na obra da lei também. Haviam eleito. Acha que ele não viveu debaixo da lei? Viveu. Então não é questão de obra da lei e obras da fé. É questão de. Não é nada, não é nada que vem do homem. O texto está aí para você ler. Vem de Deus. Vem de dizer, um benefício daquele que lhe confiou. Patrística, a nossa fé está alinhadíssima com a igreja primitiva. Alinhadíssima, alinhadíssima. Alinhadíssima. Em seguida, não se julgasse fundada a graça, nem totalmente vinda da parte de Deus. Por que não entregou o encargo a outros? Está perguntando isso. É todo mundo que Deus escolheu? Não, isso está claro. Isso está claro. Isso está claro. Olha quantas pessoas morrem diariamente sem ouvir Jesus. Quantas pessoas? Quem é que abre as portas do evangelho, gente? Quem é que abre as portas da pregação? Quem é que envia lá os missionários, gente? Por que Deus está permitindo isso? Deus permite. Por quê? Porque geralmente, quando o evangelho ele chega em um local, é que naquele local tem eleitos. 90% das vezes é isso. É porque tem eleitos. Tem textos que falam sobre isso. Vai lá, pega esse povo, nenhum mal te aconselhará, porque eu tenho muito povo ali. Deus falando para Paulo, eu tenho muito povo ali. Não é que eu tenho povo. Povo Deus tem em todo lugar. Mas no meio daquele povo tem gente dele ali. Tem eleitos ali. Está escrito isso em Atos. Eu tenho muito povo ali. E aí Paulo foi lá e pegou para os irmãos. E aí, olha só. Foi por isso que acrescentou. Para levar os eleitos de Deus à fé. Para levar os eleitos de Deus à fé. Então, primeiro eu sou eleito e depois ele me leva à fé. E ao conhecimento da verdade, conforme a piedade. Com tal finalidade foi-me confiado. Pela graça de Deus, ele é o autor. Gente, está muito bem desenhado. Muito bem desenhado. Mas melhor do que isso aqui, meu irmão, só se vier um anjo falar. O próprio Cristo disse: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E o mesmo apóstolo em outro escrito enuncia: conhecerei como sou conhecido. Ou seja, primeiro Deus me conheceu, agora eu conhecerei. Esse texto aqui de João 15 é um dos mais famosos que tem. Não foste vocês que escolheste a mim, eu escolhi a vós. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Aqui é o texto que eu citei, ó, João está colocando aqui, ó. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Gente, tu quer dizer, onde tem pouco povo, Deus não se importa? Só existe povo ali? Nas outras cidades não tinha povo? Em todo lugar tem povo, e tem cidade. Mas eu tenho muito povo ali. Povo meu. Muito povo eu tenho. Tem coisa minha ali, que é meu povo ali. Naquela cidade. Vai lá, prega, tem eleito ali. Tem que pregar para eles. Agora, se o evangelho não chegou a tal lugar, é porque não tem povo ali, gente. Está claro isso. Todo aquele que o Pai me deu se virá a mim.
Ele está condenado por isso? Não está. Ele vai ser salvo como nação, se for aprovado nas obras no grande trono branco. E ainda, se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses 3,12. Eu vou alcançar por aquilo que uma vez eu já fui alcançado. Ou seja, primeiro o Senhor me alcança. Ele me enxerga, ele me vê. E depois eu alcanço. Primeiro somos alcançados. E depois conhecemos. Primeiro somos conhecidos. E em seguida aprendemos. Primeiro somos chamados. E então obedecemos. E está claro, texto aqui, né, da Patrística, texto que o pastor Damásio leu para vocês na terça-feira passada. Tá? Então, uma coisa certa aqui, a gente está deixando isso bem nítido para os irmãos, é que, eu estou falando aqui e estou lendo ao mesmo tempo, né? É que não existe uma vez salvo para sempre. Aqui mais um texto de fala eleitos, os eleitos reinarão, né? Os eleitos reinarão. Essa palavra eleita era corriqueiramente usada na igreja primitiva, gente. Corriqueiramente usada. Tá? Acho que é isso. Eu não vou ler tudo porque é a aula do pastor Damásio, ele vai ministrar essa aula na quinta-feira, vai dar continuidade. Tá? E aí no domingo, porque essa aula é a aula dos não eleitos, né? No domingo ele vai falar, o Gilberto, o pastor Gilberto, vai falar sobre os eleitos. E se prepara, porque vem novidade aí. Tem um texto na Bíblia que está muito mal traduzido. Pessimamente traduzido. Tá? Pessimamente traduzido. E aí nós vamos pegar esse texto, vamos comparar algumas traduções que já está alterando esse texto, já não está escrevendo como hoje está escrito em muita Bíblia. E esse versículo, irmão, faz toda a diferença. Toda a diferença. Me perguntaram assim, por que esse versículo foi tão mal traduzido assim? Porque a tradução correta está incutida aqui a revelação da predestinação. É claro. A única resposta que eu tive, irmão, na minha humilde opinião, é que Deus permitiu esse versículo ser oculto e ser mal traduzido por causa dos calvinistas. Só por causa deles, irmão. É o que eu penso. Porque se Deus permite que esse versículo seja traduzido de uma maneira correta, do jeito que está escrito ali no grego, aí eles iam fazer a festa com esse verso. Eles iam fazer a festa. E eu vou trazer esse versículo, vou trazer o grego. O Roberto vai trazer, né? Vai trazer esse versículo, vai trazer o grego, vai trazer as traduções que traz essa versão, que não tem no português. Tá? E vou trazer um texto da Patrística que cita esse texto. Do jeito que está escrito. Não vai pegar fogo. Então, não perca a aula de domingo. Tem muita informação na aula de domingo, muita informação. Bíblia patrística. Essa é a sina do seminário. Bíblia patrística. Tá? Deixa eu perguntar aqui, João falou o seguinte, olha só. Por que surgirão falsos cristos e falsos profetas? E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os eleitos. Se possível fora. Ou seja, se fosse possível, né? Se fosse possível, o que ele está querendo dizer. É possível enganar um eleito, gente? Eu acho que enganar não engana não. O que ele pode fazer é seduzir tanto que a pessoa vai apostatar e vai cair ali, realmente, na tentação. Mas enganado ele não vai, ele vai consciente. Ele vai consciente. Sabe por quê, irmão? Ele vai consciente? Porque a igreja vai estar durante 3 anos e meio pregando sobre o anticristo com o poder da plenitude do Espírito aqui na Terra.
Como é que vai enganar um eleito? O eleito vai estar muito ciente do que está acontecendo. Ele vai porque ele quer. Ele vai porque ele quer. Eu vou fazer uma enquete lá, Marildo, para ver qual é o melhor horário, tá bom? Grupo. Vou fazer uma enquete lá no grupo, né, para ver qual é o melhor horário para os irmãos. Tá? Vou fazer lá vários horários ali a partir das 5. Os irmãos vão votando, né? E a gente vai vendo qual é o melhor horário para os irmãos, tá bom? Beleza, gente? 1h40 de live, né? Foi um resumo aí da aula do Pastor Damaso. Eu falei um monte de coisa aqui, mas muita coisa. Os irmãos interagiram, perguntaram, participaram. Tivemos aqui um pico de 75 pessoas assistindo a live numa terça-feira à noite, né? Bem bacana. Na outra semana, sem ser essa agora, deixa eu ver aqui, acho que é na outra semana, isso aí, tá? Os irmãos do Rio Grande do Sul, vamos estar realizando lá o Seminário do Reino, gente, no ginásio. Vai ter muita gente convidada, gente participando do seminário pela primeira vez, irmãos que entraram em contato comigo, que diz que vai levar uma igreja lá para poder fazer o seminário. Tá de brincadeira, né, irmão? O camarada chamou uma igreja inteira para poder fazer o seminário. Ele falou: tem muita gente que vai lá, vai dormir no ginásio. Vai ser uma festa, irmão. Vai ser uma festa, né? O pessoal vai levar colchão, né? Então, na próxima semana vai estar descendo a turma toda. Eu, o pastor Márcio, o pastor Damásio, né? O pastor Pedro. Aliás, é aniversário do pastor Pedro, né? No dia 24, não deixa de parabenizar ele. Tá? Eu já vou para a casa dele na quarta-feira, né? Vai comemorar ali o aniversário dele. No dia 25 a gente pega o avião e vamos para o Seminário do Reino, no Rio Grande do Sul. Vamos anunciar essa palavra, irmãos. E em maio, vamos para o Ceará. Tá? O Gilberto aí, né? João Gilberto, ansioso, né? Pelo seminário aí no Ceará. Nós vamos botar para quebrar lá, meu irmão. Deus vai trabalhar ali naquele local. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui se eu tenho. Cadê aqui? Adicionar? Não. Ué. Queria mostrar aqui para vocês. Vou fazer por aqui. Se der, tudo bem. Vou ver aqui se dá. Vai estar pequenininho, né? Muito pequenininho, dá para vocês lerem, não. Excluir aqui. Deixa eu tentar. Não vai dar, não vai dar. Eu vou colocar lá no grupo para os irmãos, tá? O nosso folder lá do Ceará. Vai ser sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 5 dias de seminário, irmão. É brincadeira um negócio desse. E foi tudo ideia do pastor de lá. E, já que vocês vão fazer o seminário aqui, ó, faz quase que completo. Bota 7 dias, 5 dias de seminário aqui. 5 dias. Imagina aí, o povo tá com sede lá, irmão. O pessoal tá com sede, né? Nós vamos transmitir. Vai ser uma bênção. O pessoal que mora ali, vai vir gente de Pernambuco, vai vir gente do Maranhão, que eu já estou sabendo. Então, vai ser uma festança que nós vamos fazer naquele local. Tá? Beleza, gente? Vamos orar para estar encerrando. E na quinta-feira a gente dá continuidade à aula da criação, parte 2. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço a Ti, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos tem dado, por mais esse momento que a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Restaura as Tuas verdades, Senhor. Restaura, Senhor, tudo que o Senhor tem para restaurar, Deus. Não permita que essa obra do inimigo, Senhor, que vem desde lá da escola de Alexandria, aquelas escolas gregas, Senhor, escolas romanas, cheias de filosofia, vem ainda continuar a dar trabalho para a gente, Senhor. Nos dá força, nos dá garra, Pai, para a gente conseguir combater um bom combate, Senhor, sem negar a nossa fé, Senhor, sem negar a fé que uma vez foi dada aos santos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Gente, a aula de domingo ocorrerá que horas? Repetindo, vou fazer a enquete no grupo para a gente ver qual horário será melhor para fazermos a aula de domingo. Beleza? Né? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Até quinta-feira, 7h30, aqui nos nossos diversos canais. Fiquem na paz, irmãos. Até a próxima. Tchau.